Bom, mas essa é uma questão que eu prefiro até conversar com o Jones Manuel, que já está conosco aqui, já está nos nossos suntuosos estudos virtuais, e, portanto, Fernando, se você não tiver nenhuma, né, restrição, eu gostaria de chamá-lo aqui, já para a gente começar a conversar. Nenhuma restrição, pelo contrário, é um prazer. Jones Manuel, venha para cá. Olá, camaradas. Jones, pô, rapaz, que saudade de você, tanto tempo que eu estou tentando. Já falei com o Papa, com o Lula, com o Biden, mas para trazer você aqui foi difícil, hein? Muito, muito feliz de estar conversando contigo, Jones. De forma alguma, é porque nossas agendas não estavam batendo, mas eu também estava morrendo de saudade. Minha namorada tem até ciúme de você, que eu sempre falo saudades do Leandro Forte, nunca mais comecei com o Leandro e tal. Mas agora finalmente bateu essa agenda, né? Nem que seja de madrugada, né? Que é o quê? Nem que seja de madrugada. Para mim é madrugada. O Jones, vamos começar então. Eu queria muito falar contigo, porque é o seguinte: a gente está num momento um pouco complicado, né? Chegando nesses 100 dias, com digamos assim, uma recriação de programas já tinham nos Lula, e um cerco que me parece, não sei se é essa a impressão que você tem, que a mídia está fechando em torno do Lula para já dominar o governo, principalmente com essa ferramenta de ter um banco central na mão da burguesia, manter taxa de juros. Qual que é a impressão que você está tendo dessas circunstâncias, Jones? Veja, Leandro, acho que primeiro de tudo, destacar o seguinte. Desculpa interromper, Leandro. Foi muito ruim, né? Não deu para ouvir quase nada da sua pergunta. Se quiser sair e entrar novamente... Não, eu consegui ouvir, Consegui. Tá? Mas só para ficar ligado. Então. Não, segue em frente. Vamos lá. Assim, fiz campanha ativamente para Lula no segundo turno, né? Tomei uma cachaça da desgraça quando ele ganhou, inclusive para comemorar. Passei 2 dias de ressaca. Tomei a famosa cachaça sem açúcar, aqui do Agreste Pernambucano. E aí, qual era a expectativa que eu tinha com Lula? A expectativa é que Lula seria um freio à destruição bolsonarista do país. Isso ele está cumprindo. Tá certo? Isso ele está cumprindo. O Brasil parou de ser destruído no ritmo bolsonarista fascista. Então, a FUNAI voltou a funcionar, o IBGE agora pode fazer pesquisa, o Ministério da Saúde recomenda vacina, fala que vacina é bom, o Zé Gotinha voltou, e aí a Fundação Palmares agora trabalha, etc, etc. Positivo. Ponto. Qual é o X da questão? O grande dilema, a grande dúvida era o que seria o governo Lula 3. Considerando que o Lula fez a opção do JK. O Lula, inclusive, tem uma entrevista dele com um jornalista da Veja, o Fernando Novaes, acho que é esse o nome dele, é um cara cabelo grisalho, branco, alto, que o Lula fala que o estadista que ele mais admira é o JK. E o Lula adotou a tática do JK, que é fazer uma política de crescimento econômico e de alguma redistribuição sem tocar em nenhum interesse da burguesia. Foi o que o JK fez. Passou a história com um dos maiores presidentes da história do país. E o Lula conseguiu a mesma coisa. Qual é o X do problema? O legado do golpe / governo Bolsonaro e a própria conjuntura internacional não permitem uma repetição desse modelo. O Lula não consegue hoje fazer uma política redistributiva sem tocar em interesses fundamentais dos setores da burguesia brasileira. Então, o mantra do Lula do primeiro e segundo mandato: os bancos nunca ganharam tanto, mas a classe trabalhadora ganhou um pouquinho. Isso é impossível de se repetir. E aí, qual seria a grande dúvida? Como o governo Lula ia gerir isso? Quais são os sinais até agora? Os sinais são desastrosos. Desastrosos. Por que desastrosos? Vamos lá. O Lula entregou o Ministério do Planejamento para Simone Tebet. O Ministério do Planejamento que é responsável pela Caixa e pelo Banco do Brasil. A Caixa e o Banco do Brasil estão dentro do cartel dos bancos privados. Uma das primeiras medidas desse governo deveria ser forçar a competição bancária para reduzir taxa de juros e para reduzir serviços bancários, para desafogar, por exemplo, o pequeno e o médio comerciante e para começar, inclusive, a tirar esse povo do bolsonarismo. Sabe? Para fazer uma propaganda direcionada a eles, para dizer assim, você que está afogado em dívidas, você que está atolado em dívidas, o nosso governo está resolvendo o seu problema. Você agora não vai pagar mais 300% de juros no cheque especial.
Você agora não vai pagar mais 150% de juros ao ano no cartão de crédito. Você agora não vai pagar mais 1,3, 1,4 ao mês, o que dá quase 20% ao ano no financiamento de um carro. Então, deveria ser a primeira providência. Não foi feito. Banco do Brasil e Caixa Econômica seguem no cartel dos bancos privados. E isso, gente, não passa pelo Congresso, viu? Atenção. Isso é uma decisão administrativa da presidência da Caixa, da presidência do Banco do Brasil, coordenado pelo Ministério do Planejamento. Segundo sinal muito negativo, o Congresso brasileiro, esse Congresso reacionário, conservador e por aí vai, a partir da PEC de transição, aprovou um orçamento, e aí o Haddad se disponibilizou a cortar 25 bilhões. Veja, não é o Congresso que está exigindo, não é o STF. O governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad, apresentou um pacote de corte de gastos da ordem de 25 bilhões, e não é cortar gastos desnecessários para realocar investimentos em saúde, educação, cultura, lazer. É cortar gastos para fazer superávit primário. Então, o país destruído, país acabado. Ainda tem, viu, gente, 30 milhões de pessoas passando fome. Parece que a fome acabou depois que acabou a eleição. Mas ainda tem 30 milhões de pessoas passando fome. Ainda tem 10 milhões de brasileiros desempregados. Ainda tem 40 milhões de brasileiros na informalidade. O governo decide jogar num saco sem fundo da especulação financeira 25 bilhões. Em seguida a isso, o governo cria um falso debate, que é o debate da reforma tributária. Veja, a reforma tributária progressiva não vai ser aprovada. Porque para essa reforma tributária ser aprovada, é preciso muita mobilização social e muita legitimidade do governo para pressionar o Congresso, o que não se tem agora no momento. Aliado a isso, o central deveria ser geração de emprego em massa. Então, qual deveria ter ser a estratégia? Aumento do salário mínimo do funcionalismo público, redução do custo de crédito e dos serviços bancários, programa de renegociação de dívidas e turbinar o investimento público para gerar emprego em massa para elevar a popularidade do presidente Lula. A partir daí, se compra os enfrentamentos com 60% a 70% de popularidade. O governo escolheu... Leandro, veja, a previsão de crescimento esse ano é 1,5%, 1,6%. Se você tira o crescimento da população, isso dá crescimento zero. Você acha que o Lula, com esse Congresso, com as Forças Armadas no cangote, com a mídia burguesa, ele tem direito de se dar o luxo de ter crescimento zero, descontado, crescimento da economia, mais crescimento populacional? A gente está falando de crescimento zero, gente. Não é possível. O desemprego aumentou agora, ao final agora, os números do primeiro trimestre. Por quê? Aquele pacote eleitoral de Bolsonaro, o efeito já passou. De tal sorte que se você não tiver motores potentes reativando a economia, o desemprego tende a crescer. Então, qual é o diagnóstico até agora? Lula acho que está em 2003. Ele pegou a Haddad, que é um Palocci 2.0, para fazer uma política liberal, e aí cria uma Secretaria de Igualdade Racial, entrega o Ministério dos Povos Indígenas passando a Guajajara, bota o Silvio de Almeida. Tudo isso é muito massa, mas isso não dialoga com o grosso da massa da população que quer saber do preço do gás, quer saber do poder de compra do salário mínimo, quer saber do custo do alimento e você tem emprego. O grosso da população brasileira, infelizmente, não sabe nem quem é o Silvio de Almeida e nem vai saber. Ele quer saber se o salário está crescendo ou não, se o emprego está crescendo ou não, se o custo de vida está crescendo ou não. Ponto. Sabe? Inclusive, é uma coisa que o próprio Lula deveria saber muito bem, porque ao final do segundo mandato, toda a mídia burguesa estava destruindo o Lula e o Lula tinha 80% de popularidade, porque tinha o maior aumento de ganho real do salário mínimo nos últimos 30 anos. Então a população, mensalão, Zé Disseu, e mensalão, a população se exploda, meu querido. Eu estou com um ganho de 130% acumulado em 4 anos do salário mínimo. Quero saber de mensalão. Percebe? Ô, Jones. É o seguinte, Leandro, para fechar o bolo. Esse governo, se continuar essa linha política, ele fecha o ano com menos de 30% de aprovação e começa os ventos golpistas no Congresso para falar impeachment do Lula. E você acha que isso pode, por exemplo, repercutir nas eleições municipais de 2024? Quer dizer, assim, um mau desempenho da economia
pode já degradar a base política do PT e do Lula em 2024? Se continuar assim do jeito que está, por exemplo, o Boulos não ganha essa eleição de 2024 para prefeito de São Paulo. Percebe? Porque, Leandro, veja, qual é a situação que a gente tem no país? Note, por uma série de questões que não vale a pena a gente entrar num debate muito amplo aqui, você tem uma massa de 50 milhões de pessoas que não estão organizadas no MST, no MTST, no sindicato, no movimento estudantil, nos partidos de esquerda e por aí vai, que é uma massa que o voto está muito ligado às condições econômicas imediatas. E aí, vários políticos burgueses da esquerda e da direita sabem muito bem manejar isso. Então, Cláudio Castro, por exemplo, para ganhar a eleição, pegou o dinheiro da SEDAI, encheu a burra de dinheiro, deu reajuste gigantesco para o funcionalismo público, que garantiu, por exemplo, a ativação do comércio, o crescimento dos serviços, por aí, geração de emprego e renda, saiu liberando dinheiro de obra, saiu distribuindo dinheiro para prefeito, saiu fazendo não sei o quê, ganhou a eleição. Então, você tem uma massa de mais ou menos ali 50 milhões de brasileiros, que é uma massa que flutua de votação. Que ela não vota ideologicamente. Isso é um problema, inclusive, que a gente tem que resolver a médio e longo prazo. Percebe? Acho que existe. Essa massa, ela não responde à defesa da democracia. Ela não responde a Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas. Ela não responde a Aniele Franco do Ministério da Igualdade Racial. Ela não responde a Margarete Menezes do Ministério da Cultura. Essa massa, ela responde diretamente à política dos órgãos econômicos. Então, o que o Ministério do Planejamento, mais Ministério da Fazenda, mais Banco Central e Ministério do Trabalho estão fazendo. Então, ela é pragmática. Você lembra, Leandro, que a revista Veja e toda a mídia burguesa batia muito na população mais pobre, dizendo que o Bolsa Família era Bolsa Esmola, era compra de votos. E a população mais pobre não estava nem preocupada com o que a mídia estava dizendo. Ela ouvia todo dia no Jornal Nacional, William Bonner e Fátima Bernardes falando mal do Bolsa Família, mas ela tinha uma consciência bem prático-pragmática, que é, meu amigo, olha, estou com o programa de renda aqui, minha renda está melhor, a partir do momento que minha renda está melhor, eu não me sujeito mais a qualquer emprego, eu consigo procurar emprego melhor, estou conseguindo emprego melhor, estou botando a cerâmica na minha casa, eu comprei uma televisão, meu filho e minha filha estão indo para a universidade, está fazendo ProUni, está fazendo FIES, estou financiando um carro, ou coloquei um ar-condicionado no meu quarto. Eu quero saber o que a mídia está falando, se exploda a mídia. Percebe? Então, você tem uma massa populacional que tem uma tendência a dar uma resposta imediata às condições econômicas do voto. Só que isso mudou um pouco nos últimos 10 anos pela própria força das igrejas evangélicas. Percebe? Então, assim, há um condicionamento ideológico maior de um conjunto dessa população não organizada politicamente, mas que está sendo organizada, inclusive, pelas igrejas. De tal sorte que o governo Lula ele só ganha popularidade e mantém se ele tocar nessa massa da população. Porque quem já é progressista, de esquerda, democrata, antifascista e por aí vai, já votou no Lula e já aprova o governo. Pô. Percebe? Porque o IBGE está funcionando, porque o SUS voltou a funcionar, porque tem vacina, porque não sei o quê, e por aí vai. Porque ele salvou os Yanomamis, porque parou de falar de mamadeira de piroca. Esse povo já apoia o governo. E ele não faz diferença no sentido de que não é ele que se tem que conquistar agora. Entende? Não é ele que tem que se conquistar agora. Você tem que conquistar essa grande massa, né? Eu odeio essa expressão, Brasil profundo, mas enfim, só para entender. Essa grande massa que está impaciente. Veja, com todo respeito, Leandro, eu achei absurdo a propaganda que várias figuras de esquerda fizeram de postar o vídeo do mercado, a galera comendo picanha. A picanha voltou. A picanha não voltou, gente. Tem 30 milhões de pessoas passando fome ainda. O salário mínimo, o reajuste só vai ser em maio. O salário mínimo continua hoje sem reajuste desde o governo Temer. Um acumulado de 6 anos de inflação, de redução do poder de compra. A geração de emprego no primeiro trimestre do governo Lula não foi nada. Então está errado essa política econômica. É de tal sorte que se ela não der resposta, o que a mídia burguesa vai fazer, Leandro? Como não tem politização, a mídia burguesa não vai dizer que o não crescimento da economia é por causa da taxa de juros do Campo Neto,
é por causa da austeridade, é por causa da destruição do governo Bolsonaro, vai dizer que é culpa do Lula. Culpa do Lula, Lula prometeu picanha, Lula prometeu cerveja, e não veio, Lula prometeu emprego, prometeu baixar o preço dos combustíveis de maneira significativa, e não veio. Isso vai ter um impacto devastador na eleição. E para mim, olha, Leandro, estou falando isso para você dia 22 de março de 2023. Pode anotar. Se seguir nessa política econômica, leva um pau em 2024, e depois do pau de 2024 nas urnas, a direita no Congresso vai querer fazer o impeachment do Lula. Ela só vai confirmar o enfraquecimento do Lula nas urnas. Se seguir nessa política, leva pau em 2024 e passou a eleição, a direita vai pedir impeachment do Lula, vai arrumar uma desculpa qualquer, aí, sei lá, de responsabilidade fiscal, de pedalada, de não sei o quê, e vai pedir a cabeça do Lula. Então, assim, o Haddad é hoje o maior aliado da direita brasileira. Que ele opera uma política econômica que vai afundar esse governo. Porque está acontecendo com o governo Lula o que aconteceu com o governo Dilma II. Dilma eleita num cenário muito polarizado, com a massa gigantesca da população ali insatisfeita com a situação econômica. Dilma faz uma série de promessas, faz um estelionato eleitoral com aquele banqueiro, aquele Joaquim Levy de Bradesco, e o grosso da população abandona o governo Dilma. Se o Lula manter essa política econômica, o Lula chega em outubro, novembro, com a popularidade lá embaixo. Pode me cobrar isso depois. Você acha, então, que esse é o momento, justamente um momento como esse, que se aponta uma crise, na sua opinião, do PT finalmente se voltar para a reconstrução de uma base popular de apoio, para que possa garantir ao presidente Lula no futuro, né, no futuro próximo, apoio popular que se contrapõe a essas tentativas de golpe que você tanto teme? Sim, Leandro, mas para fazer isso, tem que ir além do discurso. Porque, Leandro, um exemplo básico. O que é mais fácil fazer sindicalismo, gente? É na situação que o emprego está alto ou que o desemprego está alto. É mais fácil fazer sindicalismo quando o emprego está crescendo. Por um motivo bem simples. Quando o mercado de trabalho está aquecido e o trabalhador para, não dá para o patrão demitir ele ao léu e ameaçar de demissão. Percebe? Porque ele vai ter mais dificuldades de recontratar e o próprio trabalhador, pelo mercado de trabalho estar aquecido, em caso de demissão, vai arrumar um outro emprego de maneira mais rápida. De tal sorte que, por exemplo, quando você tem uma política que você está com a economia crescendo, está gerando emprego, isso fortalece o sindicalismo. Irmão, o que é que o movimento sindical vai conseguir fazer com quase 10% de desemprego e 40 milhões de trabalhadores informais? Sabe, tipo, galera, não tem condição, pô. O que é que vai conseguir fazer, por exemplo, para tirar as igrejas evangélicas, a influência que elas têm, as evangélicas fundamentalistas, né, evidentemente, tirar a massa popular que elas têm sob a influência delas, se a gente não dá a resposta econômica para a Dona Maria. Por exemplo, o governo Lula nunca fez isso. O governo Cristina Kirchner, o governo do Hugo Chávez e tal, eram governos que a mídia chama de populista, mas que tem um tipo de propaganda política muito mais agressiva, no sentido de que, essa política social só aconteceu por causa do governo popular. Então, assim, o governo Kirchner, por exemplo, tinha uma malícia, Leandro, que eles tinham uma política social de transferência de renda que no cartão tinha a foto da presidenta. Se no cartão que você sacava a política social, tinha a foto da presidenta para você lembrar, política social é esse governo, esse seu governo, defenda ele. Evidentemente que eu não estou sugerindo fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que o processo de constituir bases sociais desorganizadas para organizar a partir de um governo tem como pressuposto você oferecer questões concretas. Então, por exemplo, o Lula parece que tem alergia, Leandro, a usar a prerrogativa legal que ele tem de convocar uma cadeia de TV e falar com o povo brasileiro. O Lula está fazendo esse estardalhaço todinho contra o Campos Neto, porque ele não convoca uma coletiva, a cadeia de rede nacional, usando a prerrogativa legal que ele tem para dialogar com o povo brasileiro no horário nobre de 8 horas da noite e falar sobre a taxa de juros e que vai
solicitar a demissão do Campos Neto, como está previsto na lei, que vai para reduzir custo de crédito, serviços bancários, e dizer assim, você é trabalhadora, você quer financiar seu carrinho? Você quer financiar sua casa? Vá amanhã na Caixa Econômica, porque a gente está baixando hoje um pacote de redução de taxa de juros de serviço bancário. Você quer que isso continue e se aprofunde? Venha defender esse governo. Por quê? Sabe, tipo, é difícil. Aí o Lula falou uma coisa que é engraçada, né? O Lula dá entrevista, sei lá, por Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo tem audiência? Tem audiência, pô. Só que a entrevista que ele deu por Reinaldo Azevedo no YouTube nem chegou nem a 1 milhão de visualizações. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Percebe? Então, quem foi que o Lula dialogou? O Lula dialogou com classe média, classe trabalhadora, quem já é mais ou menos politizado. O Lula não dialogou com minha tia, com meus vizinhos da Borborema. O Lula dialogou com essa galera que não assiste Reinaldo Azevedo, sabe nem quem é esse careca, esse calvo. Nada contra os calvos aí, viu, Leandro? Você sabe nem quem é esse cara, pô. Percebe? Então, assim, o que o Lula tá pretendendo? Bati no Campos Neto falando Reinaldo Azevedo. Não falei nem com 1 milhão de pessoas. Qual foi a ideia, Lula? Sabe como é que a narrativa vai chegar? A narrativa vai chegar a partir do Jornal Nacional. O Jornal Nacional que vai repercutir a fala do Lula e que vai chegar a 40, 50 milhões de pessoas. Sim. Dizendo assim, Lula reclama do Campos Neto, mas não dá para baixar os juros. É isso. O Lula deu entrevista para o Brasil 247. Maravilhoso. Vai chegar a 500 mil acessos. Dialogou com quem? Tipo, o que se passa, assim, a nível de concepção de política, de governabilidade do governo Lula? Sabe? Aí o governo Lula vai e, porra, bicho, uma oportunidade de ouro. O Carlos Lupe lá, ministro da Previdência, vai na reunião do Conselho da... Trabalho, né? Não, Previdência. Previdência. O trabalho é Luiz Marinho. Então o Carlos Lupe vai e baixa a taxa do consignado. Aí os bancos privados vai suspender o crédito consignado. Meu amigo Leandro Fortes... Eu pensei nisso também. É a chance dos bancos públicos... Você conhece propaganda melhor do que criar uma campanha publicitária em cima disso para dizer que o banco privado está querendo extorquir velhinho. E você botava essas carteiras todas no banco público. E a reação foi o contrário, foi negociar com os bancos. A Caixa dá conta disso. E aí, Leandro, o modo discursivo de pegar uma velhinha do Agreste pernambucano, que passou a vida inteira no corte de cana, e botar ela para falar. Você sabia que o governo reduziu o juro do crédito consignado para você, você agora vai poder comprar uma geladeira nova. Aí a velhinha dizendo que trabalhou a vida inteira no corte de cana, e que está muito feliz, e que obrigado, meu Deus, agora eu vou comprar uma geladeirazinha para mim. E aí, em seguida, um fundo meu sombrio, aparece alguém falando, mas os bancos privados estão contra, querem continuar explorando os velhinhos. Imagina, Leandro, isso passando em rede nacional. Quem é que não gosta de velho, Leandro? De idoso, tá ligado? Então, assim, é idoso e criança, pô, todo mundo gosta. Então, assim, como é que o governo perdeu uma chance dessa, Leandro? Em nome de quê? Em nome de agradar a Faria Lima? Em nome de agradar o mercado financeiro? Em nome de agradar a Rede Globo? Lula passou 580 dias preso. Lula não entendeu que essa galera odeia ele. Ele quer ter o quê? A aprovação da burguesia. Pelo amor de Deus, pô. Sabe? É muito difícil entender o que esse governo está pensando em termos de sustentabilidade política. Porque, veja, o Lula não pode se dar o luxo de ter queda de popularidade. A situação agora não é a situação do primeiro e do segundo governo Lula, não, mais do segundo, que o governo Lula tinha uma coalizão gigantesca de partidos, o governo podia se dar o luxo de ter queda de popularidade, e aí para desmanchar aquela coalizão de partidos ia demorar muito. Pelo contrário, o governo hoje tem uma coalizão muito fraca, um Congresso mais conservador, os militares fungando no cangote, extrema-direita fungando no cangote, percebe? E um passivo de destruição nacional gigantesco do governo Bolsonaro. Então, agora é para se ter uma governabilidade em que a preocupação de manutenção e crescimento permanente das taxas de popularidade para garantir como um elemento central de força do governo é central. E como é que o Congresso aprova o orçamento e o Haddad diz que vai cortar 25 bilhões para fazer graça para a Faria Lima? 25 bilhões. Gente, 25 bilhões. Se vocês terem ideia do que é isso. O orçamento total de Pernambuco, meu estado, tem 10 milhões de habitantes, é 44 bilhões. O Haddad disse que vai cortar metade do estado de Pernambuco em dinheiro, metade do orçamento do estado de Pernambuco em dinheiro, para fazer graça para o mercado financeiro. Porque ele... a gente vai fazer
um programa aqui de revisão de contratos, de despesas do governo Bolsonaro, vai tirar daqui 25 bilhões, desses 25 bilhões, a gente vai fazer, por exemplo, um programa de geração de emprego emergencial com o objetivo de gerar 4 milhões de empregos em 2023. Qual é o sentido disso? O que esse governo está pensando? Ô, Jones, a própria formação da frente ampla que elegeu Lula no segundo turno não é um problema nesse sentido, nessa tomada de decisões? Hoje, por exemplo, ele foi para um evento aí em Pernambuco, o lançamento do programa de aquisição de alimentos, e compartilhou uma vaia, né, que foi dada a Raquel Lira. Várias vaias foram dadas a Raquel Lira. Quer dizer, ele está, de certa forma, agregado a uma governante que não está agradando. Isso está acontecendo em vários setores, mas é uma necessidade do realpolitik que ele adotou para poder governar, não? Não. Sabe por que não, Leandro? A decisão do Conselho da Previdência, por exemplo, de baixar a taxa de consignado, ele podia manter. Alterar a meta de inflação, é a decisão dele. Gente, presta atenção, viu? A lei de autonomia do Banco Central é uma porcaria que deve ser derrubada. Ponto. Agora, o Conselho Monetário Nacional, que decide a meta de inflação, é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. O governo Lula tem maioria. Para aumentar a meta de inflação, por exemplo. A própria lei da autonomia do Banco Central, e eu peço desculpas que eu não vou lembrar de cabeça o artigo, mas eu posso até consultar já, diz que o presidente da República pode apresentar uma moção de desconfiança ao presidente e solicitar sua demissão. Quando isso acontece, o presidente fica suspenso do cargo, e aí alguém pode dizer assim, mas, Jones, é o Senado que decide se ele vai ser demitido ou não. É como se fosse um processo de impeachment, em que antes do julgamento a pessoa fica suspensa. Perfeito, é o Senado. Mas, por exemplo, o governo tem uma carta na manga, que ele pode usar. E o governo, veja, do ponto de vista legal, jurídico, o governo pode demitir toda semana, todo mês, o presidente do BC. Quer fazer queda de braço? Quer manter a taxa de juros a 13,75%? Isso é inaceitável, isso não tem justificativa. Está demitido. O Senado voltou. Beleza. Semana que vem está demitido de novo. Não vou aceitar. E chama um debate público. E convoca uma cadeia televisiva nacional. E o presidente, ele pode... Gente, isso é lei, viu? Não passa pelo Congresso. O presidente pode, toda semana ir para a TV pública, para a TV nacional, aparecer na Globo, na Record, na Band, não sei o quê, falando diariamente com o povo em horário nobre. Claro, alguém sempre pode tirar uma liminar ilegal do inferno no STF para suspender um negócio desse, né? Enfim, disputa política, mas legalmente o presidente pode fazer isso. Então, não é só a frente ampla. Veja, a frente ampla, Leandro, ela impõe limites programáticos, muito claros. Muito claros. Mas, Leandro, vou te dar um exemplo. Quando o Haddad falou de cortar 25 bilhões para fazer superávit primário, isso é uma decisão dele, não é da frente ampla. Poderia muito bem pegar esses 25 bilhões e construir refinarias para aumentar a autossuficiência do Brasil em derivados de petróleo e acelerar o fim do PPI. Poderia muito bem, Leandro, por exemplo, o governo Lula tem uma arma na mão contra o senhor Arthur Lira. O que ele pode fazer? Ele pode ordenar ao Ministério da Justiça criar um grupo especial na PF para investigar as compras de tratores e uso de dinheiro público durante o orçamento secreto. E fazer uma chantagem com o senhor Arthur Lira. Atenção, Lula, fica uma sugestão aí. Bota a faca no pescoço do Arthur Lira. Vai ter uma votação importante. Alguém dá uma ligadazinha secreta para o Arthur Lira. Ô, Arthur, e aí? O governo quer que esse projeto seja aprovado. Não, mas não sei, eu não quero. Não vai ser aprovado, não. Meu amigo, se não for aprovado, a Polícia Federal vai bater na casa do seu aliado XYZ, que pegou 10 milhões de orçamento secreto para comprar trator e nunca chegou trator. Sabe? E aí? O que vai acontecer? O Arthur Lira vai bancar? Vai mesmo. Sabe? Pode-se pegar o Ministério da Justiça em coordenação com o Ministério da Economia e fazer auditoria
todas as privatizações, senhor Paulo Guedes, essas refinarias, a refinaria da Bahia, a Relan, que foi vendida para esse grupo árabe, que agora a gente sabe o negócio das joias. De verdade, se colocar uma lupa ali, não acha malícia, não? Acha, pô. Acha, tá ligado? Acha. Eu acho então, que poderia ter auditoria em todos os ministérios, na verdade. Todos exato! E tem, Leandro, aqui ninguém é criança, não, e tem um processo de vazamento seletivo. Sabe? Tipo, vazamento seletivo, encaminhamento seletivo das coisas. Vai de acordo com o canalha do momento que a gente quer pressionar. Sabe? Então, assim, como é que o senhor Arthur Lira tá reinando tranquilo e depois tudo que ele fez no orçamento secreto com a Polícia Federal, teoricamente, na mão do governo? Pelo amor de Deus. Bicho, uma vez, um famoso político falou que o Eduardo Cunha só conseguiu organizar o golpe contra a Dilma porque a Dilma não tinha experiência. Porque se fosse ele, quando o Eduardo Cunha tivesse se mexido, teria ligado para o Eduardo Cunha e falado assim, ô meu querido, veja, você quer se mexer? Beleza, eu vou arrumar um delegado da Polícia Federal da minha confiança e você tá fudido, você e seus parceiros. E a Dilma nunca fez um negócio desse, né? Nunca pegou um delegado da Polícia Federal que tem, fez, ó, bicho, tu vai mexer nisso aqui. Porque, Leandro, cá entre nós, em Brasília todo mundo sabe quem tá roubando, viu? Inclusive, se tem uma coisa que em Brasília não é segredo, é que prefeito, deputado, senador vai para cabaré, para prostituição, descobriram agora, inclusive, o povo ficou chocado. Todo ano, há 40 anos. Ficaram chocados agora, que depois da reunião dos prefeitos tem after nos prostíbulos de Brasília, e que todo mundo, e questão de roupa de cada um. O X da questão é que vaza de acordo com uma série de interesses. Interesses da mídia, interesses de corporações judiciárias, policiais, interesses econômicos e por aí vai. O governo, inclusive, deveria coordenar, e eu posso falar isso que eu não sou do governo, deveria coordenar uma rede de chantagem. Pegar uns casos assim, e de acordo com as votações, chegar para deputado XYZ, menino, tu vai votar como? Tu vai votar como? Tu vai votar assim mesmo, tem certeza? Tu lembra o que foi que tu fez no orçamento secreto de 2021? Tu vai votar assim não, você vai votar junto com o governo. Assim, vamos lá, gente. Às vezes parece que a gente está tratando... Eu usar uma expressão antiga, Leandro, mas eu poderia ser cancelado. Né? Eu ia falar de virgens e um puteiro, mas não vou falar isso, não. Às vezes a gente parece um bando de madres e padres numa guerra. Sabe? Sabe a impressão, Leandro, que falta ousadia, criatividade e malícia para a liderança de esquerda? É o dos meninos leite com pera. Menino que não tem ousadia, que acha que vai agradar o mercado, que acha que vai ser bem aceito. O Haddad, por exemplo, o meu querido Fernando Haddad. O Haddad acha, de verdade, que ele vai ser apoiado pelo mercado em 2026. Né? Ele tá enlouquecendo, né? Sim. Entre nós. É brincadeira, né? Como diria o finado Joel Santana, assim, isso morreu, mas tá de brinquedo vai to me. E aí, gente, veja, eu não tô falando como se fosse fácil. Não tô falando como se fosse fácil, que eu vi um comentário aqui. Eu não acho que é fácil. Eu acho que é indispensável. Se quer que o governo Lula termine popular para a extrema-direita não ganhar a eleição de 2026, há que se ter uma guinada econômica, porque, gente, desculpa, a gente está no Brasil, que é legião fascista. Política de direitos humanos, política para proteção de indígena, política para proteção de mulher, política cultural, não sensibiliza o grosso da população brasileira. Porque se sensibilizasse, Bolsonaro não tinha ganhado a eleição, Tarcísio não tinha ganhado a eleição, Zema não tinha ganhado a eleição e por aí vai. O que sensibiliza o grosso da população brasileira, eu não estou dizendo que isso é bom não, isso é ruim, mas é a realidade imediata. O que sensibiliza o grosso da população brasileira é uma mudança imediata das suas condições econômicas. Se não tiver isso, esse governo vai para as cordas. Ô, Jones, você também é educador popular. Eu tenho certeza que você deve estar com o radar ligado em relação a essa história da reforma do ensino médio. Há uma movimentação bastante grande para se extinguir essa reforma que foi pensada no governo Temer e foi operacionalizada no governo Bolsonaro. Você tem acompanhado essa discussão? Você acha fundamental de que essa reforma seja extinta e se comece tudo de novo? Tenho acompanhado, Leandro, enquanto professor, não tanto como deveria, né? Mas eu acho que é fundamental. Acho que é porque, Leandro, veja,
se coloca um falso debate, que é assim, o que você tem a propor no lugar? Veja, tem que propor no lugar que se desfaça o que foi feito, porque o ensino médio piorou muito. Leandro, tem escola que tem como itinerário lá optativo aula de videogame, aula de RPG. E não é ser programador de videogame, não, gente. Tem umas matérias como jogar Tibia. Não é matéria de gírias do não sei o quê. Tipo assim, se criou uma dinâmica em que se bagunçou o ensino médio, se elitizou o ensino médio. E aí, veja, as escolas privadas não entraram nessa. Então, se aumentou a distância entre a escola privada e a escola pública. Porque o vestibular continua pedindo os conhecimentos regulares de matemática, português, biologia, química, física, história, geografia e por aí vai. Se bagunçou o ensino médio para a classe trabalhadora como forma de piorar o ensino médio, reduzir o interesse dos estudantes, aumentar a evasão escolar e reduzir a capacidade do estudante da classe trabalhadora de competir, por exemplo, numa vaga para a universidade, numa escola técnica, com um estudante da classe média, da escola particular. Então, piorou muito. Tem amigos meus, professores e professoras, que estão dando aula de matérias, Leandro, que inventaram. E há uma flexibilidade absurda. Veja, desde o novo ensino médio, saiu matéria na Folha de São Paulo, dizendo que mais de 1.500 novas disciplinas foram criadas, gente. Com perdão do palavrão aí, que porra é essa? 1.500 disciplinas, gente. E tem de tudo, sabe? É para encher linguiça, para cumprir uma carga horária mínima, e aí a precarização, a piora das qualidades de trabalho, de vida de um professor. Imagina, você se preparar a vida inteira para dar aula de biologia, aí chega lá, tu vai dar aula agora de danças folclóricas do Amazonas. Não, eu sou formado em biologia, eu quero falar de célula, eu quero falar de bicho. Não, mas é isso que tem. É do quadro da escola, é o que tem. Vai dar aula aí. São por ganhar dinheiro. Isso não existe. Tem que ser revogado. A posição do ministro Camilo Santana era muito ruim, que ele falava que não tinha que revogar, que tinha que reformar. Geraldo Alckmin falou a mesma coisa, mas a pressão social fez com que eles mudassem de posição e agora abriram uma consulta pública. Supostamente vai ter uma mudança aqui nisso, né? Vamos ver. Mas é fundamental, gente. E aí, veja, ninguém acha que o antigo ensino médio era bom. Ninguém. Eu recomendo, não sei se tu já entrevistou ele, Leandro, mas o professor Fernando Cássio. Não deve ser. É um cara muito importante, professor da área da educação, vem fazendo várias intervenções, vários debates sobre a reforma do ensino médio. Qual é a posição do professor Fernando Cássio? É bem simples, ó. Então, a gente não acha que o antigo ensino médio era bom, mas isso piorou muito. A gente precisa primeiro arrumar a casa, voltar ao que era, para aí depois a gente construir uma proposta de realmente uma reforma do ensino médio que melhore o projeto de educação e de escola no Brasil. Mas hoje é imperativo voltar ao antigo ensino médio, porque esse está destruindo de maneira avassaladora a educação no país. Jones, daqui a pouco, final do mês, agora dia 26, o Lula vai para a China. É uma reaproximação diplomática, tem interesses de negócio, mas está dentro de um contexto bastante complicado, né? A China está aliada à Rússia, o presidente da China foi se encontrar com o Putin, isso certamente mexeu com os brilhos dos Estados Unidos, e o Brasil está no meio dessa confusão, colocando a Dilma como presidenta do Banco dos BRICS. Assim, essa aproximação com a China, você vê uma questão ideológica também, pode ser importante para a esquerda no Brasil, ou você acha que é só uma viagem de negócio? Espera aí, que o meu produto paralisou aqui. Voltou. Voltou. Não, Leandro, veja, importante muito. Agora sim, tem que se debater dentro de que marco de política econômica, né? Porque parceria com a China para realizar que projeto? Sabe? Tipo, eu acho muito importante. E aí, inclusive, Leandro, essa viagem é parte daquele processo que a gente falou de dar um break na destruição bolsonarista.
É muito importante que o Brasil volte a ter política externa. Volte a dialogar. Que não tem o Ernesto Araújo. Percebe? Tipo, porra, massa. Muito bom, de verdade mesmo, sem ironia. Só que, assim, os últimos posicionamentos do Brasil, por exemplo, nós temos um Brasil muito alinhado com os Estados Unidos e mostra, inclusive, a pior política externa do governo Lula, viu? Nunca o Lula teve uma política externa tão ruim como esse começo de governo. O que foi a declaração do chanceler Mauro Vieira, dizendo que se Putin entrar no Brasil, tem que ser preso porque a gente é signatário do Tribunal Internacional do... Que isso, pô? Que isso? Pra quê? Pra agradar quem? Em nome de que interesse nacional? Percebe? Então, assim, eu acho positivo. Acho importante. Acho que é parte desse processo de retomada do Brasil no mundo. Mas eu espero muito mais medidas concretas por parte do projeto econômico nacional do que qualquer outra coisa, né? Tá certo. Olha só, estamos chegando pertinho aqui do final da nossa live. Eu queria chamar o Fernando Drummond. Fernando, temos superchats para mostrar aqui, para a gente ler e encaminhar o final da live, não? Temos superchats. Marcos Nova Canaã, de Mato Grosso, meia entrada, valeu, meu querido. Paulo Pamplona Frazão, já chegou a tua camisa do Remo aí, ô Leandro? Ainda não. Ainda não. Caraminguá chegando. Abraço, camarada Leandro e Fernando. Mas o Paulo não adianta mandar porque não dá valor, não. Eu mandei meu livro até hoje, está servindo só como imposto da mesa, do pé da mesa do Leandro, né? O meu livro. Ida Dietiste, boa noite, ótima live. Tamo lindo, querida. Solange Farcas, nada de dispersar, e que vem o Jones Manuel. Tá aí a grande Solange Farcas, atendendo aos apelos do Leandro e saudando Jones Manuel. Jandira Ferreira, defunto Mouro ressuscitou. Minha amada Silvia Almeida, agora só mês que vem. Tamo lindo. Cloropinga, um beijo, minha amada. Cloropinga, não pude acompanhar a live. Avante, camaradas. Denilson de Oliveira, boa noite, Leandro Fernando. Boa noite, JM. Tusa Cavalcante, Jones, seu discurso está sendo fácil e responsável e inconsequente. Falar rapidinho sem estar participando da recuperação de um Estado destruído com menos de 3 meses de gestão. Me poupe. Jones, responda a Tusa, se quiser. Tusa. Quer falar, Jones? Não, agora não, continua, pô. Eu lembro. Não, depois só tem um pedido de um abraço seu, de um amigo comum. Abraço pro Rogério Samico, não é isso? Isso, Pombo Nilson disse. Jones, manda um salve aí para o Rogério Samico, um músico aqui do Recife, foda, representa e a camarada. A mãe dele está em ortotanásia no Hospital Esperança. Renan Castro é amigo nosso e comum. Valeu, velho. Manda um abraço aí para Rogério, recuperação para sua mãe e vai dar tudo certo. Olha, veja, camaradas, eu acho que a gente tem que ser muito responsável, que a gente tá num momento de transição. Veja, gente, eu sinto dar informação, mas o Lula não vai ver para sempre, né? O Lula não é um jovem senhor de meia idade, inteiraço aí, fazendo um filho e tal, como Leandro Forte. O Lula já tá acabado. Né? O Lula tem 76 anos, gente. Com todo respeito, essa foi a última eleição do Lula, viu? Esse negócio de debater se o Lula vai disputar a próxima eleição, isso é delírio. Sabe? Isso aí precisa de terapia. O Lula na próxima eleição vai ter 80 anos. 81. 81. Então, assim, acabou, gente. É a última eleição. De tal sorte que é um momento de transição para forjar as novas lideranças e para criar as condições do bolsonarismo, melhor dizendo, não ganhar de novo a eleição nas urnas de 2026. Percebe? E isso dentro de um contexto em que as condições de governabilidade estão muito mais difíceis. Então, assim, não dá, infelizmente, talvez fosse bom para muita gente que desse para Lula repetir a fórmula do primeiro e do segundo mandato, mas não dá, gente. Não dava já com a Dilma.
Porque tem gente que coloca como se a Dilma fosse só inexperiente, a Dilma não sabe e tal. Eu já tenho várias críticas, várias questões com a Dilma, mas uma coisa que a Dilma sofreu foi que a Dilma não podia continuar fazendo a política do Lula 1 e Lula 2. Chegou um momento que aquela política que o Boulos gosta de chamar de ganha-ganha se esgotou. Então, veja, mesmo o Lula no lugar da Dilma não teria feito milagres, viu? É claro que a história não é feita de si. Né? O Lula queria ser ministro, o Sérgio Moro não deixou, e a gente não sabe. Mas, por exemplo, eu sustento que o Lula não teria feito milagres ali, não, gente. Não tinha condições, e hoje não tem. Então, assim, não adianta a gente depois estar xingando o povo de burro, estar xingando o povo de gado, de não sei o quê, que a questão concreta e objetiva é que, com essa política econômica, nesse modelo de governabilidade, esse governo vai chegar no final se arrastando, se concluir, e vai criar as condições para a vitória da extrema-direita ou de um candidato liberal em 2026. E vai criar as condições, inclusive, para passar o cerol na esquerda em 2024. Por exemplo, se continuar com essa política, o Boulos não ganha eleição em São Paulo. Afirmo. Porque ele vai pegar o ônus da impopularidade do governo. Percebe? Então, veja, gente, eu não acho que é fácil. Veja, eu não acho que é fácil, por exemplo, derrubar o Campos Neto. O X da questão é que as medidas que são fáceis, o governo Lula não está fazendo. Porque, veja, o caso do empréstimo consignado, para mim, é ilustrativo. Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem. Veja, eu sou a favor do fim do PPI. Mas o fim do PPI não é só uma canetada. Porque PPI hoje da Petrobras, você fala. Isso. Porque hoje o Brasil não é mais autossuficiente como era antes em capacidade de refino. Porque várias refinarias foram destruídas, cadeias produtivas e por aí vai. Então, assim, dá para acabar com o PPI, mas desdolarizar completamente o preço dos combustíveis passa por exemplo, voltar a construir refinarias, entende? Então, assim, você pode acabar com o PPI já enquanto medida de política econômica, mas nacionalizar 100% o preço dos combustíveis passa por retomar de investimento em refinaria, passa por construir uma coisa que não está construída hoje. No caso, por exemplo, do empréstimo consignado, não precisava de nada, gente. Não precisava abrir uma nova agência da Caixa, não precisava contratar um novo trabalhador, não precisava de nada, era uma canetada. No caso do empréstimo consignado, dava uma canetada, uma decisão política, o presidente dizia assim, vocês querem suspender o empréstimo consignado? Beleza, a Caixa assume. A presidenta da Caixa, que eu esqueci o nome dela agora, a Caixa a partir de hoje vai... Rita Serrano. Pronto. A Caixa Econômica agora vai assumir todos os empréstimos consignados do Brasil. Prepare para daqui a 2 dias uma propaganda institucional dizendo que venha para a Caixa pegar seu empréstimo consignado, que aqui é a menor taxa de juros do mercado. Sem construir nada. Então, é uma decisão, por exemplo, que não passa pelo Congresso. Não passa pelo STF. E não precisava construir nada. Entende? Decisão que dá para tomar já. E aí, quando você tem decisões assim, que o governo não sustenta, aí o governo está mostrando que ele não tem disponibilidade zero de enfrentamento. E aí, gente, veja, vocês podem brigar comigo, percebe? Vocês podem brigar comigo, podem me xingar, podem falar que eu sou esquerda DCE, podem falar que eu não entendo, podem falar um bocado de coisa, mas veja, no ritmo atual, quando chegar no final do ano, esse governo vai estar nas cordas de popularidade. Por um motivo bem simples e objetivo. O povo brasileiro, em média 50 milhões de pessoas, não politizados, não organizados, respondem imediatamente às condições do seu bolso. Ô, Jones, tem mais essa pergunta do Alcides Agem, qual que é, Fernando? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem 2. Ele primeiro fala, Jones, pré-sal derrubou a Dilma. Jones, detonaram a construção da refinaria no Rio. Serão décadas para retomar a construção de refinarias. Veja, décadas não, dá para retomar já. Mas realmente, tipo assim, construir novas refinarias não é um negócio que se faz da noite para o dia. Né? É por isso que eu digo assim, dá para acabar com o PPI enquanto política econômica. Mas tem uma série de encaminhamentos para nacionalizar o preço dos combustíveis. É um negócio mais difícil, mais complexo. O que é diferente, por exemplo, de revogar a reforma do ensino médio.
o que é diferente de baixar a taxa de juros do consignado, o que é diferente de mudar a meta de inflação. Tudo isso são canetadas que não passam pelo Congresso, não passam pelo STF. Entende? Então, assim, e aí, gente, muita tranquilidade. Veja, eu quero que o governo Lula seja popular. Quero que o governo Lula seja popular. O que é isso que eu não quero? Quero que o governo Lula seja popular. Só que aí eu tenho a obrigação de dizer que nessa política econômica ele não vai ser. Quero que o governo Lula seja popular porque eu não quero enfrentar um outro presidente fascista. Um bem simples objetivo. E se o governo Lula termina com a popularidade lá embaixo, as condições de um novo presidente fascista em 2026 são gigantescas. Jones Manuel, é isso. Vem cá, é impressão minha ou você está usando os mesmos óculos do Malcolm X? Estou usando os mesmos óculos do Malcolm X. Eu troquei de óculos final do ano, antes de viajar com minha companheira. E aí a gente trocou de óculos, eu e ela. Eu escolhi os óculos do Malcolm X. Eu reparei, ficou legal. Os mesmos óculos do Malcolm X, exatamente. Eu sou lindo, né, Leandro? É uma coisa impressionante, né? É uma coisa que eu não quero nem falar aqui para não provocar polêmica. Olha só, obrigadíssimo, Jones, mais uma vez. Uma honra, você sabe que eu adoro conversar contigo e estava com saudade de conversar com você. Quero que você volte sempre para a gente bater papo. Eu gosto muito da sua visão realista da política brasileira e torço para que os nossos camaradas do Partido Comunista Brasileiro, PCB, cresçam cada vez mais e entrem nos parlamentos e entrem na disputa política de verdade, porque eu acho que o que está faltando é comunista na política brasileira, viu, Jones? Eu acho que Recife precisa ter um prefeito comunista, fica aí a dica. Também acho. Tá aí, ano que vem então, estamos nessa. Abração, Jones. Muito obrigado, hein, cara. Tchau, tchau.